Oi, pessoal! Antes de começar esse podcast, eu gostaria de fazer 2 avisos. O primeiro deles é que o tema desse podcast pode ser sensível para algumas pessoas, pois conversamos sobre um filme que aborda temas pesados como violência contra a mulher e abuso, e violência extrema também. Então, fica o aviso, cuidado com os gatilhos. O segundo aviso é que durante o podcast eu e Matheus tivemos uma conversa off sobre 2 pontos pessoais, digamos assim, de 2 pessoas, uma delas a atriz do filme. E durante a edição do podcast eu achei que seria interessante manter. Não fazia sentido tirar essa edição, né, essa parte da edição e deixá-la como off. Então, eu mantive ela na edição do podcast, ok? Eram esses 2 avisos, então fiquem com o podcast e até a próxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Horror. Eu sou a Ana Schermack e hoje eu tô aqui com a ilustre presença do meu amigo Matheus. E aí, gente, aqui é o Matheus, @dislike. E ilustre você, Ana. Ilustre somos todos nós nesse episódio. Hoje nós vamos falar sobre O Homem Invisível, ou The Invisible Man. O filme, estreado em 2020, que vai contar pra gente uma história já conhecida do universo, da cultura pop, inclusive, porque é um livro com o mesmo nome do H.G. Wells, aí, uma ficção científica muito conhecida, clássico da literatura. E que já ganhou outras adaptações, já foi para quadrinho, já foi várias coisas. Mas hoje a gente vai focar um pouco mais nesse filme de 2020 com a Elizabeth Moss, do diretor Leigh Whannell. Não sei como se pronuncia esse nome, mas é muito bonito, inclusive. Eu também, eu tava Matheus. esperando você falar. Tava tipo, será que é Leif Whannell? Whannell? Whannell, né? É um nome Não, bonito. sim. Mas, Matheus, você já tinha comentado comigo sobre esse filme. Eu tinha vontade de ver ele, afinal, Elizabeth Moss. Ela vende qualquer coisa pra mim. Qualquer coisa que tiver essa mulher, eu vou assistir. Ela é Qualquer coisa pra você. maravilhosa. Qualquer coisa pra todo mundo. Se ela veio desse Jequiti, maluco. Vixe, era ali, Eu ó, tava Jeff comprando Bezos e Jequiti. Silvio Santos, entendeu? Se ela vendesse Jequiti. Maravilhosa. E eu resolvi assistir recentemente pra gente gravar esse podcast, inclusive, porque eu já tinha vontade de assistir ele. O filme ele vai contar pra gente sobre a Cecília, né? Uma mulher que, conforme a gente vai conhecendo um pouco mais dela, entende que ela tá em um relacionamento um pouco estranho. E ela foge desse relacionamento. Ela foge desse homem com quem ela é aparentemente casada. E Sim. a partir daí, ela entra em uma fuga eterna, de se esconder, de tentar viver a sua vida, lutando contra este homem que aparentemente morreu para as outras pessoas, mas para ela não. Enfim, o filme vai mostrar e vai trazer pra gente um pouco de sci-fi com horror e mistério. Então, Matheus, conte-nos mais sobre sua opinião sobre esse filme. Antes de falar dessa adaptação do Homem Invisível, aliás, olha eu, hein, fazendo um adendo no meu próprio comentário. Você comentou no princípio, né, sobre as adaptações do livro do H.G. Wells. Eu lembrei que tem uma participação aí de cultura pop muito maneira. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, não vou lembrar qual episódio, que ele tem uma professora de literatura e ele decide enganá-la, que ela pede para que ele leia O Homem Invisível e ele vai e assiste ao filme. E aí, tipo, ele escreve uma redação para ela, uma redação muito bem escrita e tal. E ela, ó, eu não vou te reprovar porque você escreveu bem, mas você tá tentando me enganar porque você viu o filme. O livro é diferente. Olha só, né? Tipo, para ter uma noção da dimensão dessa história, ainda que nos dias de hoje ela esteja meio apagada, é uma história clássica aí da ficção, né? Que comenta a nossa realidade. Dito isso, é preciso voltar um pouco no tempo, até quem quiser voltar aí no nosso podcast para entender melhor essa história. Se você for procurar o episódio de terror infantil, eu explico melhor aqui esse panorama. Acontece o seguinte: o Homem Invisível, ele faz parte dos monstros clássicos da Universal. Isso é, pós Primeira Guerra Mundial, a Universal decide fazer filmes de terror baseado nas peças de terror que estavam fazendo sucesso naquele momento. E aí ela decide ir atrás do que hoje nós conhecemos enquanto clássicos, né?
o Drácula, o lobisomem, o homem invisível, a múmia, etc. Nessa, eu decidi escolher o personagem da múmia para poder explicar como é que esses filmes vêm se transformando e aí a gente chegar neste Homem Invisível aí de 2020. Primeiro, lá em 1940, teve o primeiro filme da múmia, A Mummy's Hand, ou A Mão da Múmia. Depois, né, muito próximo, assim, só 4 anos de diferença, já sai um segundo filme, O Fantasma da Múmia. Aí, damos mais um salto no tempo, tem um terceiro filme, em 1964, The Curse of the Mummy, ou A Maldição da Múmia. E aí, mais um pulo no tempo, 1971, Blood of the Mummy, Tomb, que é o sangue da tumba da múmia. Aí a gente chega nos anos 80, já numa espécie de terror de zumbis e tal. A múmia tem mais um filme lançado, O Amanhecer, ou O Despertar da Múmia, que no original seria The Dawn of the Mummy. E aí a gente chega nos anos 90, quando a múmia ganha um outro tom. O que acontece? O cinema, na verdade, os efeitos visuais estavam ganhando muito espaço no cinema, uma vez que computadores estavam mais acessíveis, e aí a tecnologia estava evoluindo mais rápido. Tanto que no mesmo ano que a Múmia sai, 1999, também sai o Matrix, né, que é um filme Uhum. clássico aí dos efeitos visuais. Quem nunca imitou o Keanu Reeves desviando das balas não tá ligado o que é, né? Brincar de Não teve mímica. infância. Exatamente, exatamente. Dito isso, a Múmia vem, mas diferente de todos os outros filmes até então, não é um filme de terror, mas um filme de ação e aventura, muito voltado para essa questão do efeito visual. Isso é, a múmia aparece virando areia, virando insetos, tempestades de areia no deserto. Embora hoje a gente critique esse filme pela o chamado whitewashing, né? Que seria embranquecer, né, o cinema, no caso as Uhum. pessoas, o Egito é um Egito muito branco. Ainda assim o filme fez muito sucesso, ganhou 2 continuações, uma em 2001, já, né, bem próximo ali, O Retorno da Múmia, e outra só em 2008, que é A Tumba do Imperador Dragão, que é uma curiosidade, tem o Jet Li nesse filme, de tanto que é um filme de ação, assim, ele faz todos aqueles movimentos de luta e tal, é um negócio assim bem interessante. Lógico, para quem é fã desse tipo de filme de aventura e ação. Só que Uhum. assim, o sucesso foi tão grande desses filmes, do primeiro filme, né? O segundo filme não foi tão bem assim de bilheteria, mas ainda rendeu um terceiro. Como o primeiro filme fez muito sucesso, ele gerou uma trilogia spin-off. O Escorpião Rei, de Escorpião Rei. 2002, que é com o Dwayne Johnson, ou para quem dá das antigas, o The Rock. Né? The Rock. Exatamente. E aí, que teve também aí 3 filmes. O segundo, A Saga de um Guerreiro, de 2008. E o terceiro, Escorpião Rei, A Batalha da Redenção, de 2012. Esses dois já vêm nessa onda também de filmes B, né? Não teve todo o investimento do primeiro. Aliás, eu super recomendo o primeiro Escorpião Rei. É um filme divertidíssimo, mas com efeitos visuais péssimos. Ah, eu De... gosto, sabia? Eu Você amo o efeito gosta? visual ruim. Cara, eu não vou dizer que eu não gosto, mas assim, é que eu sou o cara que reconhece que é ruim. Eu acho que, assim, se fosse um filme B, eu diria que é mal feito de propósito. Mas como era uma super produção, eu fiquei meio sério, gente. É, compreendo, compreendo. Exato. Enfim, por que eu digo isso? Porque um ano depois, apenas, né, no caso, saiu a, a primeira Múmia, em 1999, né? No caso, na primeira, nessa ideia de filmes de ação e aventura, na qual a Universal estava tentando transformar, né, esses filmes de terror para traduzir esses filmes para mais público, né? É um filme mais Uhum. família, assim, embora ainda tenha, né, tiro, a coisa toda, são filmes mais palatáveis. Nisso, no ano seguinte, saiu uma adaptação de O Homem Invisível com um nome ótimo, que é O Homem Sem Sombra, que inclusive é o Uhum. Kevin Bacon que faz o cientista, né, principal da coisa. Nessa, esse Homem Sem Sombra, embora saia como irmão da Múmia, ele é um filme completamente diferente.
É um filme muito pesado, ele tem cenas de sexo, inclusive o próprio Homem Invisível, enquanto vilão, ele comete violências sexuais, então é uma coisa que, É ainda que bem fosse problemático, né? extremamente problemático, ainda que na época isso não tenha causado tanto espanto, por ser explícito, causou, né? Então, hoje já, com toda razão, né, é um filme que é muito criticado e merece ser criticado por conta disso. Mas assim, foi um filme que fez uma certa bilheteria e é um filme bem feito, por assim dizer, né? Já, na questão de efeitos visuais e tal. Só que aí ele fica engavetado. Nessa, a gente tem mais um filme da Múmia. Esse com certeza vocês conhecem. A Múmia de 2017, que é com ninguém mais, ninguém menos que o Tom Cruise. Que a Universal, aliás, a Universal e a Paramount entram nessa de, porra, peraí, a Marvel tá fazendo aí esses filmes interligados, a Universal ali, a Warner, tá tentando fazer o mesmo, a Fox estava ali, antes de ser comprada pela Disney, né, tentando fazer ali os X-Men interligados, né, tem o filme do Wolverine, etc. Por que a gente não tenta fazer um universo com os nossos monstros clássicos? E aí entra o Tom Cruise nessa, fala, não, porra, vamos lá fazer. Só que, como vocês já devem saber, a essa altura, o filme foi um desastre. É um filme ruim de várias formas. Nem o Tom Cruise estava no filme, Eu sabe? confesso que eu nem assisti esse aí, viu? Eu passei longe. Pois é, cara. Eu não posso te culpar, porque assim, o filme realmente deixa muito a desejar. Ele não é nem divertido enquanto ação-aventura, que é o que ele se propõe. Embora ele tenha é, efeitos visuais muito bacanas e tal. A múmia é quase um deus, assim, né? Quase uma deusa. Uhum. Ao mesmo tempo, é um filme muito aquém do esperado. Nessa, depois de muito dinheiro jogado fora, vamos dizer assim, né, para o estúdio, porque eu acho que a arte, independente dela ser boa ou ruim para o meu gosto, é arte, né? Então a gente tem que pensar também por esse lado. Mas o filme não fez sucesso, não funcionou, foi framboesa de ouro, sim. E a Universal decide retornar ao Homem Sem Sombra, dessa vez traduzindo ele para os nossos tempos. E é aí que a gente chega no Homem Invisível de 2020. Ana, você quer fazer algum comentário antes da gente seguir? Não, na verdade, só ia aproveitar, né, que você fez todo esse embasamento e trouxe todo esse início pra gente, pra falar que o próprio Homem Invisível, ele tem várias adaptações, né? Como a gente sabe, ele é um livro do H.G. Wells, que é um clássico da Exatamente. literatura de ficção científica, é sempre muito recomendado. Confesso que não li, apesar de ser um livro que está na minha estante aqui, eu tenho ele para ler. Mas é Sim. uma história que ela chama muito a atenção de todo mundo, né? Por isso que eu acho que gera tantas adaptações. A gente tem lá desde 1940, The Invisible Man, Revenge, O Homem Invisível, The Amazing Transparent Man, Memórias de um Sim. Homem Invisível. A gente tem o Invisível de 1933. Tem muitas adaptações Sim, dessa muitas. história, porque ela é uma história que chama realmente atenção, né? A ideia de Muito. existir alguém invisível. Tem um outro livro que se chama O Homem Visível, que é do autor Nossa. Chuck Klosterman, que vai nessa pegada, mas ele traz um lado diferente, mais psicológico, que também fica aí muita indicação se você gosta. Eu sei que a hora das dicas é só no final, mas eu gostaria muito de citar esse livro porque eu gosto muito dele. E ele também trabalha sobre isso, mas ele pega um lado um pouco diferente. Ele sai do sci-fi e fala mais sobre o lado psicológico, de que você só quer ver aquilo que você só vê aquilo que você quer ver. Então, se você não quiser ver a pessoa, ela vai estar do teu lado e você não vai notar que ela tá ali. Então é bem interessante, Uau. ele faz com esse paralelo, sabe, do Homem Invisível, e eu acho que seria uma boa recomendação. Mas Sensacional, hein? Aqui tem informação, aqui tem aqui tem informação. informação. Mas vamos ir pro filme, então. Eu assisti ontem, em relação ao dia que a gente tá gravando esse podcast, então tá bem fresquinho na minha mente. Eu falei pro Bacana. Matheus, vou assistir, vamos gravar. 25 minutos de filme, eu mandei mensagem pro Matheus, já tô agoniada. Como que eu lido Muito com esse real. filme? Eu confesso que eu tava com medo de assistir ele, justamente por causa do Homem Invisível que você falou, do Homem... Não é O Homem Homem Sem Sombra. Invisível, Homem Sem Sombra.
Eu confesso que eu tava com muito medo de assistir por causa disso. Mas eu confiei em Elizabeth Moss e falei, não, vou assistir. E o filme é realmente surpreendente, assim. Eu acho que a forma com que ele trabalha o terror através do silêncio, a forma com que ele faz esse horror sci-fi pra gente, até brinca um pouco com o sobrenatural, às vezes, pra gente ter dúvida do que tá acontecendo realmente, é muito interessante. Sim, Para mim, uma das melhores partes é realmente esse início da Elizabeth, né, da Cecília, no caso, que é a nossa protagonista, tendo que lidar com essa impressão, a forma com que as cenas são cortadas e mostradas, às vezes, planos inteiros, sem música, sem nada se mexendo, só para te dar aquela impressão do o que poderia estar ali, é algo para mim que é sim. sensacional. Ele mexe muito com essa questão meio claustrofóbica, ao mesmo tempo, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele consegue te dar uma tensão muito grande, né. Nossa, sim. Eu acho que mora exatamente nessa questão do desconhecido, né? E da simplicidade nesse desconhecido. Uma vez que, como o título já diz, é um homem invisível. Logo, as possibilidades ali são inúmeras, sabe? Tipo, será que ele tá na cozinha? Será que ele tá no quarto? Será que ele tá aqui? Né? Isso gera uma tensão muito grande. E ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, alguns, jump scares no filme e tal, o filme não se faz disso, né, e pelo contrário, ele se apoia justamente nessa questão de não saber, você não se assustar, porque você não sabe da onde que vai vir ou o que que tá acontecendo. Você fica muito mais Exatamente. preso no tipo, poderia, do que o que realmente acontece. Sim. Eu acho que essa é uma herança aí para o diretor, no caso, né, pro Leigh Whannell, porque assim, ele é parceiro do James Wan, o criador da série Jogos Mortais, e aí que ele dirige também Insidious, né, o Sobrenatural, Uhum. e ele também tem ali uma colaboração no Invocação do Mal, né? Eu não tenho certeza se ele dirige os dois filmes ali, mas ele, pelo menos o primeiro, eu tenho certeza que o James Wan tá no comando. E aí o Leigh Whannell trabalhou com ele em Jogos Mortais como ator, né? Fica aí, olha, o É. easter egg, né, para você encontrá-lo no filme. No Sobrenatural também, mas ele também trabalha enquanto diretor. Ele foi diretor de locação com o James Wan durante o Aquaman. Então, Foi. assim, ele já tem essa, vamos dizer assim, essa consultoria do James Wan, desses filmes mais simples e ao mesmo tempo muito tensos, né? Que essa é a característica, acho que, principal da franquia Invocação do Mal, e ele consegue transferir isso para um terror sci-fi. Sim, e eu acho muito legal essa vibe, né, a gente falou de Possessor há alguns podcasts atrás, Sim, e eu acho que foi o nosso terceiro podcast, e a gente traz novamente um filme de terror um pouco sci-fi, né, um pouco e não é sci-fi de navinha, como a gente fala, né, a ficção científica em exatamente. volta ao terror. E eu gosto disso tanto porque tanto lá em Possessor como aqui em Um Homem Invisível, Uhum. pra galera que não curte terror sobrenatural, vai se sentir, quer dizer, não vai se sentir bem, porque a gente já vai entrar em um ponto aí, porque assistir esse filme sendo mulher é tenebroso, mas Exatamente. vocês não tem o problema dos sustos de fantasma, nem nada assim, demônios e blá-blá-blá. A gente vê que realmente o demônio é o ser humano. Mas eu gosto da forma com que esse filme traz pra gente essa carga real, né, de problemas reais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu até mandei uma mensagem para o Matheus enquanto eu estava assistindo, falando que não precisa ter um filme de terror para uma mulher ter medo de ser perseguida por um homem, né? A gente não Sim, precisa. Essa é a realidade, infelizmente, de muitas mulheres. Então, quando você vê um filme desse, a realidade é muito mais cruel que a ficção em muitos casos. Então, a gente sente esse terror da Cecília e o filme se apoia muito nisso para mostrar essa confusão dela. Até uma amiga minha, Ray, falou que é um filme que mostra o que acontece quando alguém não ouve uma mulher, né? sim. Cara, enfim, indo por essa questão social, né, da violência contra as mulheres e tudo, a violência não só física, mas psicológica, que é o que, de certa forma, é o carro-chefe do filme, porque
partindo da premissa, né, de que esse sujeito supostamente está morto e ainda assim ele continua a atormentá-la, a gente já percebe aí uma mudança de leitura nesses filmes. Porque, por exemplo, colocando o Homem Sem Sombra ao lado do Homem Invisível, agora 2020, a gente Uhum. consegue perceber esse toque, e aí alguns dirão que é lacração e etc. Eu acredito que não. Né? Essas violências e essa mudança de comportamento e até essa nova onda de feminismo, elas estão no mundo, e um filme que comenta o mundo, ele não é uma espécie de lacração, mas sim é, é a arte acompanhando a realidade. Né? Então, quando se É. olha para o Homem Invisível e você vê lá um cara, assim, por assim dizer, super poderoso, que usa esse poder para, de alguma forma, perseguir mulheres e fazer coisas horríveis com elas, né? Uhum. E olha o Homem Invisível de 2020 e percebe que a mulher está nesse lugar de fala, né? A gente acompanha a história pelos olhos dela, percebe todas as violências a quais ela está sujeita e percebe as mecânicas que essas violências têm. Sim. E eu gosto porque eu gosto da forma com que é tratado isso, porque desde o início a gente tem toda essa história do ponto de vista da Cecília, né? A história começa, Exatamente. a gente não tem nem noção do próprio Adrian dentro dessa história. Então, tipo, começa a primeira, né, a sequência de cena inteira primeiro é a Cecília. É ela reagindo, é Sim. ela fugindo, é ela correndo, é toda a história do ponto de vista dela. E eu gosto muito, inclusive, de como a própria forma com que esse filme é gravado, as cenas, refletem isso e ajudam a Kate Moss, que já é maravilhosa. Eu sempre vou falar Kate Moss, perdão, galera. A Elizabeth Moss, que é incrível Sim. por si só, a forma com que a cena primeiro mostra, tipo, a cena e depois mostra ela indo pro lugar. Tipo, primeiro mostra o lugar vazio e ela indo. Como se ela estivesse sempre reagindo e tentando lidar com o que ela espera que esteja acontecendo. Porque é a vida de uma mulher que sofre abuso. Ela tá sempre. Nossa, exatamente. Uhum, Se você me permite comentar, eu acho que esse óbvio. filme é a tradução perfeita daquela piada que rola aí nas redes sociais, né, do stand-up do Donald Glover, o Childish Gambino, quando ele Uhum. diz que todo homem tem uma história de ex-namorada louca. Mulheres não têm histórias de ex-namorado louco, porque quando ela tem um ex-namorado louco, ele mata ela. É. É forte, Oh, é difícil falar nossa, desse sim. filme ao mesmo tempo, porque até tiveram algumas pessoas, e eu acabei lendo algumas notícias e coisas sobre isso, que muitas pessoas se recusam a assistir esse filme, né? Porque ele pode trazer muitos gatilhos, inclusive é algo que eu deixo avisado pra você, caso você queira ver esse filme. Ele, de fato, o terror dele é muito real por causa disso. É uma mulher sendo perseguida o filme inteiro. E isso traz uma certa carga emocional muito grande, porque ele faz de tudo, e tem uma frase, inclusive, que a Cecília diz no livro, no filme, que eu até anotei, que ela fala o seguinte: ele disse que onde quer que eu fosse, ele me encontraria, iria até mim, e eu não seria capaz de vê-lo. Nossa. Essa frase, quando ela diz essa frase no filme, pra mim, é muito forte, porque a gente sente o desespero, a gente sente as coisas que estão acontecendo. Existem algumas coisas que são até meio previsíveis na história do filme, e são alguns clichês que acabam caindo. Até, inclusive, eu mandava mensagem pro WhatsApp: não acredito que isso vai acontecer agora, né? Tipo, Nossa, sim. só podia, é óbvio que ia acontecer isso. Mas isso não perde, não faz o filme perder a sua intensidade, sabe? Porque ele pega algo do nosso cotidiano, que infelizmente muitas mulheres sofrem, bota a ficção científica naquilo para elevar esse poder, digamos assim, que o homem cis branco tem dentro desse filme, para mostrar pra gente o pior dos cenários, né? A pior situação de todas. Então, Nossa, sim. você tá ali assistindo isso e você fica se perguntando: nossa, o pavor da Cecília, ele é muito real, porque ela já vivia isso antes
de existir essa questão da ficção científica dentro da história dela, né? Dele poder se tornar invisível. Agora, isso ficou muito mais real para ela. Eu acho que toda essa forma com que o filme vai trazendo esse aspecto pra gente do é uma mulher isolada, que está se isolando cada vez mais, porque ninguém acredita no que as coisas que ela está falando. As pessoas estão vendo, mas é mais fácil acreditar que ela é uma louca e que ela está passando por um momento de um estresse pós-traumático, ela está tendo que lidar com o luto, né, e com tudo que está acontecendo com ela, do que aceitar a realidade, ou enfim, abrir um pouco os olhos para ouvir essa mulher. Sim. E quantas mulheres não sofrem e não passam por isso, mesmo não tendo a questão da ficção científica, Ah, né? eu acho que um paralelo legal que pode ser feito com o Homem Invisível é com a primeira temporada de Jessica Jones, a série original Netflix, que também trata dessa questão de relacionamentos abusivos, e aí entre heteronormativos, né? E aí no caso de um homem abusando de uma mulher, que não faz dessas mulheres vítimas, não as vitimiza, né? Que é um discurso muito comum aí das pessoas que não acreditam nas pautas humanitárias, e aí dizem que as mulheres estão se vitimizando, os negros estão se vitimizando, os imigrantes estão se vitimizando, e eu acho que essa é uma questão bem abordada aí, tanto nessa primeira temporada da série, quanto no Homem Invisível, mas quanto... Desculpa, Ana, me fugiu o nome da Elizabeth Moss no filme. É Cecília, Cecília. A Cecília Jones quanto a Cecília são mulheres muito capazes, assim, e não que isso só aconteça com mulheres incapazes, óbvio, isso acontece com qualquer mulher, qualquer pessoa pode ser vítima de violência psicológica, né, dentro de um relacionamento aí, seja ele de amizade, amoroso, etc. Enfim, mas essas mulheres são mostradas enquanto mulheres muito fortes, que mesmo sendo capazes de muitas coisas, assim, e aí nessa tradução para ficção, a Jessica Jones, por exemplo, é uma super-heroína. Ela tem, né, praticamente as mesmas capacidades de poder do Capitão América, né? Então, tipo, Uhum. ela tem super força, ela corre, ela aguenta tiros, etc. E mesmo assim, ela consegue ser atormentada por uma pessoa, e ali também para potencializar essa metáfora, o poder do perseguidor dela é de convencer as pessoas com a fala, então, ou seja, é uma metáfora muito clara de uma violência psicológica, e mesmo assim, são dentro dessa visão, né, de pessoas super capazes, essa violência ainda existe, sabe? Então, é muito legal ver isso, como isso é abordado, porque em nenhum momento essas mulheres são subestimadas, essas questões, com todas as dificuldades que têm, e aí a gente consegue ver ali também, como a Ana já comentou, como é fácil, em algumas situações, ser violento e não parecer, né? Porque basta você não conseguir que essa vítima prove que foi vítima, né? Que é o Uhum. central ali em alguns momentos, tanto do filme quanto da série, porque é necessário que essa prova exista, né, em alguns momentos. Então, tipo, você se sente atraído porque são personagens carismáticas, fortes, no entanto, estão ali sofrendo essa questão. Sim. Outra coisa interessante da gente falar é os próprios detalhezinhos do filme, né? Por exemplo, o nome da Cecília, ele é derivado do latim, caecus, que significa cego ou sem olhos. Olha, E eu acho interessante eles terem esses pequenos detalhes porque completam a trama, né? sim, Porque é engraçado ela ser a única que enxerga a situação inteira ali. E outra coisa é sobre os próprios personagens coadjuvantes. Eu acho que a Elizabeth Moss faz um trabalho incrível, porque ela é maravilhosa, rainha de nossas vidas. Porém, exatamente. porém, os outros personagens dessa história também são incríveis, né? Tipo, a Storm, que é a Sydney, Sim, que é meio sobrinha dela, é uma relação um pouco estranha que a gente não consegue identificar direito essa relação do James com a Emily, que é a irmã dela, enfim.
e não fica claro, e também não Não interessa para o filme interessa. contar isso pra gente, não é algo que, enfim, seja interessante, mas eu acho interessante porque tanto a Harriet Dyer, que faz a Emily Cass, e o Aldis Hodge, que faz o James Lanier, eles são atores muito incríveis, as cenas com eles são muito interessantes. Muito, muito. O Aldis mesmo é sensacional durante esse filme fazendo o policial e tendo toda essa dinâmica com a Elizabeth. Sim. E criando, sendo pai solo, enfim, acho muito interessante. Nossa, muito. Outra coisa que me chama muito atenção nesse filme é a agressividade dele em certas cenas. As cenas de violência, né, seja a Elizabeth tentando suicídio, digamos assim, né, meio Uhum. de propósito ali em uma certa cena, ou as cenas de morte dentro desse filme, elas são muito visuais, Sim. e isso choca, né, ele talvez um ponto aí dos filmes de horror e sci-fi que a gente tá comentando recentemente, mas eu eu sei que vocês vão falar que eu sou açougueira de novo nesse podcast, não sei o quê, mas eu vou falar que eu acho interessante, eu gosto dessas cenas. Eu acho que, de certa forma, a forma de chocar a gente visualmente ajuda a mostrar que o quão errado tá toda aquela situação, Nossa, sabe? sem dúvida. Porque o quão, às vezes, por ter uma situação que, infelizmente, às vezes é levada como normal, uma mulher ser perseguida, enfim, tá lidando com um relacionamento abusivo, Sim, quando a gente coloca isso e conforme, de certa forma, a gente mostrar isso, pode ser levado como normal, sim. porque é uma situação que acontece com muita gente. Mas a hora que a gente coloca o choque visual, já dá aquela estranheza, né, faz com que a gente pare, olhe e fale: "Não, tem algo muito errado aqui". Sim. Se você me permite, o meu palpite quanto ao gore do filme, né, as cenas viscerais, eu acho que eles têm um impacto e aí um motivo de que a gente espera que o homem invisível não seja visto. A gente espera que essa violência não seja vista. E aí eles nos mostram essa violência assim, eles esfregam ela na nossa cara, né? Tipo, e acho que aí também já tem todo um trabalho performático ali, porque são cenas muito bonitas de se ver, lógico, do ponto de vista artístico. Eu não estou dizendo aqui que a violência é bonita, tá? É bonito, Né? é. Não, sabe, não tô dizendo para você ir assistir vídeo de briga de rua no YouTube, nem nada do gênero, não é isso. É pela questão artística mesmo. Eu acho que ela é bonita justamente para incomodar e também para ter essa visão metafórica, mais uma vez, né, dialogando com o enredo e o nome do filme. É um homem invisível, então a gente espera não ver as violências, e aí essas violências nos são mostradas para confirmar que este homem invisível é capaz de coisas terríveis. E pegando também, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre isso, detalhes e tudo mais, quando a gente falou lá de Possessor, a gente fala que a tecnologia não é muito explicada e, né, o filme não se preocupa em explicar pra gente. E aqui a gente vê a mesma coisa, né, porque a própria tecnologia do Homem Invisível, ela não é explicada pra gente. Ela é mostrada em alguns flashes, alguns momentos específicos, né, a gente meio que entende como ela funciona, essa roupa, essa situação, mas em nenhum momento o filme se preocupa em explicar pra gente como que foi criada essa tecnologia. A gente sabe que ele é um físico premiado e super inteligente, e aí a gente pode até brincar que o homem invisível que o que o homem invisível ensina pra gente é nunca namore um físico, Pois é. Então, mas eu gosto dessa parte da ficção científica não ser explicada. dentro da minha régua de escala sci-fi, eu acho que ele tá mais sci-fi que o Possessor, porque, né, pelo menos na minha leitura do que tá ali, assim, ela é explicada, a tecnologia, mas a sua maneira, é uma maneira visual. A gente vê como ela funciona. Ninguém nos diz, ah, ela funciona assim, assim, assado. A armadura que ele usa, né, no caso, roupa, sei lá, que e Uhum. aí eu acho que também é uma tradução muito legal dessa história para o nosso momento, uma vez que a gente está muito acostumado a ter câmeras nos bolsos agora, né? O seu celular ele não tem uma câmera, mas duas, uma para que você se veja e outra para que você veja o outro. E aí traduzir essa coisa e não que como uma, sei lá,
não quanto uma fórmula capaz de transformar carne e osso em invisível, mas sim ter uma roupa que faz isso com elementos de câmera, né? Enfim, de tecnologia palpável. Então isso é bem legal, assim, na minha visão também, embora, como você falou, ninguém nos explica, não é que alguém senta com a gente e diz, olha, funciona assim, 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 e ele teve a ideia por causa disso, disso, disso. Mas assim, quando a Cecília encontra a roupa, né? E aí ela vai e olha a roupa, você é capaz de ver, entender como aquela tecnologia funciona olhando a roupa. Então você fala assim, poxa, então é isso, né? E para mim funcionou perfeitamente. E é uma forma de não julgar quem tá assistindo, né? Ele não. Eu sempre esqueço a palavra, mas ele não subestima quem tá assistindo, porque ele mostra pra gente e supõe que você vai entender. E é o que realmente acontece, né? Exato. O fã, a pessoa que tá assistindo, ela entende aquilo, ela não precisa que alguém sente com ela e fale: olha, ele estudou anos para fazer estas câmeras e. É, Não precisa! Vamos focar no que é interessante, que é a Elizabeth Moss sendo incrível. exato. É isso que eu quero. Pois é, eu acho que eu também. Sempre que eu assisto um filme dela, eu procuro isso. E assim, a gente tá falando sobre ela aqui várias vezes, mas, cara, que mulher pra fazer alguém incrível, né? Tipo, É, ao mesmo tempo que a Cecília, durante essa história, ela tá perturbada porque ela tá sendo perseguida e ninguém ajuda esta mulher, ninguém a ouve, ninguém sim, percebe o que ela está falando, a força que ela tira de dentro dela e a forma com que ela mostra isso. A Elizabeth Moss é uma atriz de. Não sei se ela desenvolveu muito isso por causa de The Handmaid's Tale, que também uma série onde ela faz muito disso, mas o olhar dela diz tanto pra você. Assim, sim. não precisava ter palavra nenhuma esse filme inteiro, só a Elizabeth Moss olhando pra gente, a gente já entenderia as coisas. É, porque assim, a gente tá falando da Elizabeth Moss, mal bem e tal, só que tem o seguinte, como ela é ligada lá à cientologia, e aí eles são acusados de estupros, de umas coisas bem pesadas, assim. Talvez você conheça esse caso porque foi muito famoso. Tem a série lá da Netflix, o The Ranch, e um dos caras foi acusado de estupro e tal, e ele era da cientologia. E aí tava até o pessoal brigando com o Ashton Kutcher lá, porque ele, tipo, não se pronunciava, sabe? Tanto que a série acabou por causa Uhum. disso, né? E aí é do cara da Cientologia, e o Hum. pessoal ficou mó puto, porque tem um monte de artista famosão aí que é da Cientologia e ninguém apareceu pra falar assim, ô, né? Não faço O que parte que tá dessa merda acontecendo? aí não, sabe? Tipo, né? É ela mesma, né? Inclusive, a Elizabeth Moss, ela é considerada aí uma pessoa influente da, da cientologia que conversa, né? Porque ela fala sobre os dogmas dessa crença aí, mas de uma forma contida, né? Ela não tenta, pelo que eu entendo das coisas que eu leio é assim, ela conversa sobre o assunto, mas ela não tenta te convencer de nada, né? Nem defender os caras. Aham, entendi. Eu realmente sou uma pessoa que bem, eu não vejo muita coisa sobre as outras pessoas, assim, de forma geral, é muito eu sou meio ignorante em certos aspectos Como assim, e mano? às vezes a ignorância é uma bênção, né. Nossa, sim, mas não é ignorante não, é que né? Isso é basicamente fofoca de famoso. Você tá certa e não tá super perto, assim, sabe? É real. Não, mas às vezes a gente também tem que saber, né, porque é legal a gente até debater sobre isso e ir pra esse ponto, porque, eh, a pessoa também acaba influenciando a obra que ela participa, a forma com que, o que ela tá fazendo ali, né. É um dos motivos pelo qual às vezes eu não leio biografia de escritor, inclusive, Ah, sim. porque estraga a obra, né, Sim, pra sim. gente. É tipo Lovecraft, mano. Não Exato. tem como você ignorar o fato dele ser um racista na obra dele, Sim. sabe. Acho que Não. acho que dá pra fazer um paralelo interessante aí com a J.K. Rowling nesse momento, né? Com esse lance transfóbico dela e tal, que assim, porra, ela, sabe, ela vestiu a carapuça, né? Ai, é tenso, né. É uma coisa muito complicada, porque, tipo, eu me sinto mal, às vezes, pelo tanto que eu gosto de Harry Potter e as coisas que a gente é obrigada a ler. Ao mesmo tempo, você vê em jornais, criando muita polêmica em cima, justamente pra ter essa vibe
meio polêmica, enfim, É, não, fazer mais auê em cima das coisas, é muito absurdo as não, coisas. lógico que é. Existe uma mídia que se alimenta dessas questões, mas só que também a J.K. Rowling nesse momento ela tá abusando, né? Tipo, "Ô, vou lançar um livro novo aí de um cara que se veste de mina pra matar os outros", sabe? Porra. Ela não ajuda, É, né? tipo, mano, estão te acusando de ser transfóbica, você vai e faz isso, sabe? Tipo, não, eu não sou nazista não, eu só tô fazendo essa suástica aqui no braço por diversão, tá? Né? Tipo, é estilo, é bonito o símbolo, né? Antes da gente finalizar e ir para as nossas opiniões finais sobre esse filme, eu gostaria de ressaltar mais uma coisa. Eu tô prestando cada vez mais atenção no visual dos filmes como um todo. E algo que eu gostei muito em O Homem Invisível, esse de 2020, foi o quão claro esse filme é, o quão luz ele tem. Apesar de ser um filme de terror, um filme sobre, né, um filme Sim. sci-fi, horror, ele é muito claro, porque eu até li depois no IMDb sobre o James, não é James, eu ia falar James Wan, mas é o Leigh Né? Whannell, falando sobre que um homem, como o homem invisível, a gente não precisa do escuro para ele se esconder. E isso é muito interessante realmente dentro da história, porque o que você espera quando você vê um filme de terror ou quando você vai para um filme de terror é que ele seja escuro, sombrio, tem toda aquela vibe pesada. E aqui não, as partes escuras são só as que precisam realmente ser escuras, tá de noite ou tá dentro do sótão, mas a luz é muito importante e você vê que a hora que o homem invisível aparece realmente tá com luz. E é mais assustador nesse caso, a ver, então manter essa claridade, tipo, ah, beleza, a gente não consegue saber se ele tá ali ou não, então eu acho que isso é uma carga a mais de tensão na gente, porque a gente está vendo tudo, 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 e não sabe se ele tá ali. Não é só as coisas que você pode ver que vão te machucar. Exatamente. E olha, eu ficando com medo já. Não, porra, a gente decide falar do bagulho, vai gravar um podcast, pá, aí eu já fico, puta, mais uma noite que eu não vou dormir, irmão. Putz. Eu já tô desde o episódio passado olhando pro corredor, sem saber como lidar. Pois é, tipo, eu fui aceitar fazer esse podcast aí com uma certa pessoa, agora eu vou ter que tomar remédio pra dormir, né? Eu tô tendo que lidar com os pesadelos, Matheus, porque todo dia é um pesadelo diferente. Ah, Não adianta, não dá desse então, ó, jeito. toma um remedinho comigo que você não vai ter mais pesadelo, não. Deitar e dormir Essa direitinho. frase fora de contexto também é muito estranha. É, pois é, né? Mas você que tá dizendo aí pros nossos ouvintes que estão, né, sacando esse episódio agora, vocês viram quem começou, né? Bem, então, Matheus, quais são as suas considerações finais sobre O Homem Invisível de 2020? Cara, que filmaço! Eu gostei muito do filme. Eu tenho uma pequena crítica, sim, que eu acho que ele é longo demais e isso é ruim, né? Eu acho que algumas coisas ali podiam ser reduzidas ou até tiradas, mas assim, no geral é um filme bem redondo, você entende bem a história, você tem vontade de ver de novo, e assim, tudo que é necessário para que a história funcione tá ali. Eu também gostei muito dele. Eu fiquei com um pouco de medo no início, sim. Eu estava com um pouco de receio de assistir ele, mas eu gostei muito. No final eu estava tipo: "Olha, que filme bom, hein?". Me surpreendeu. Principalmente com o final, com essa vibe todo B10 da Cecília. Sim. Eu acho que ele tem um final justo para ele, para o filme. Eu acho que a gente tem um final meio vingança, mas de uma forma que faz a nossa protagonista ficar livre, mostra que a Cecília também não era só a mulher indefesa dentro dessa história, mostra a força dela. Eu gostei muito desse filme, e como a própria Ray, que eu queria que tivesse nesse cast, falou para mim quando a gente estava conversando sobre esse filme, ela é um filme que mostra o que acontece quando a gente não escuta as mulheres. Bem, chegou aquele momento de dar uma indicação para os nossos ouvintes de algo que sai um pouco do universo do horror. Então, Matheus, qual é a sua dica do episódio de hoje? Eu acho que pode soar meio de mau gosto, mas eu acho Hum. legal
dar essa dica e fazer esse comentário, que é o seguinte: a gente está gravando no dia 15 de setembro. Se viva, a cantora Amy Winehouse teria feito aniversário ontem, e ela é uma cantora que eu gosto muito, assim, e também passou por essa questão aí de abuso psicológico, tanto do pai quanto dos namorados que teve. Mesmo assim, eu quero lembrar as coisas boas que ela fez. E aí eu queria citar um EP de 2008, chama Ska EP. É muito legal, assim, são apenas 4 músicas de covers de banda de ska e reggae que ela gostava. E assim, eu acho que vale muito a pena. Então é isso, essa é a minha dica de hoje. Obrigado aí, Ana. Bem, a minha dica vai ser um mangá, porque atualmente são as coisas que eu tô vendo e lendo e assistindo, enfim, tô muito no universo dos animes ultimamente, Maneiro. o que tá me ajudando muito a curar a ressaca literária, sabe? Que eu não tava conseguindo ler muita coisa. Sim. E eu estou lendo, mas é Uou. tudo relacionado a horror. Eu tô lendo Stephen King, Maravilha. umas outras paradas de horror, então Ah, o que eu depois do não tô podcast lendo que que não não te tem a deixa ver com dormir, né? horror é é mangá. Então, eu vou indicar um mangá que se chama Tongari Bushu no Atelier, ou eu acho que o nome em inglês que foi traduzido, que ficou no Brasil foi Atelier of Witch Hat, tipo o ateliê da bruxa do chapéu, alguma coisa assim. Uhum. E conta a história da Coco, que é uma garota que vive em um vilarejo, e ela sempre quis ser uma maga, uma bruxa, né? Mas Eita. aparentemente só algumas pessoas podem usar magia. E aí ela acontece um probleminha que vocês vão descobrir caso vocês leem, mas um mago visita ela e, enfim, ela acaba sendo trazida para esse universo da magia para poder salvar a mãe dela e ela vai começar a aprender a ser uma maga. Apesar de a gente ter falado de J.K. Rowling não muito bem nesse podcast, ele tem uma vibe meio Harry Potter, assim, que eu gostei. Ele é Pois é. um mangá, perdão, muito lindo visualmente. A ilustração dele é linda, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É muito fofa, é muito bonitinha, tipo, crianças aprendendo magia. E daí o professor é tudo tipo, vamos aprender magia com a vida, porque todo mundo tem que aprender e tal. Então é muito fofinho, assim, vale muito a pena a leitura. E essa é a minha dica de hoje. Uou, aí sim. E se você está por aqui nos acompanhando, eu gostaria de pedir para que você nos acompanhe também nas redes sociais. Afinal, nós temos o Instagram desse podcast, é @pausa pro horror no Instagram. E nós também temos nossas próprias redes sociais. Caso você queira me seguir, é @pausa para um café em todas as redes. Lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só encontrar a gente por lá com Pausa para um Café. E, Matheus, como é que te segue aí nas redes sociais? @dislike no Twitter e é nóis. Bola, mandem mensagens pro Matheus. E, inclusive, agora eu queria falar que a gente começou um novo projeto Ah, aí, assistindo filmes de terror com as pessoas na Twitch, né, Matheus? Que foi sensacional, nossa, foi inclusive. incrível. A gente assistiu o Cubo com o pessoal, então foi muito da hora. Eu convido você a seguir a gente no Twitch, porque aí a gente avisa vocês quando vai ter live assistindo filmes de terror por lá. Inclusive, mandem indicações de filme trash de terror pra gente assistir por lá, porque é mais engraçado. Sim. Ninguém. Tem que ser alguma coisa Eu possível de falei. assistir em grupo, gente. Não dá pra ser tipo, É, vamos ver aqui esse filme cabeçudaço e tal. tá. A gente já sofreu muito com as contas matemáticas de O Cubo. A gente teve Nossa, sim. realmente. Eu sonhei, Matheus, eu sonhei que eu tava sendo perseguida por aquele cara dos olhos bugalhados, Matheus. Nossa senhora. Eu não queria lembrar desse cara e você começou a falar dele. Ai, mas eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, que está seguindo, indicando o podcast, isso é muito importante pra gente. E Exato. caso você queira que esse podcast se torne semanal, é só você apoiar a gente no Catarse. É www.catarse.me/apoie o pausa. E a gente vê você em um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.